Vamos orar, Pai. Nós te louvamos por esse tempo, por esse momento. Te louvamos por esse culto, Senhor. Queremos te dizer que tudo é para Ti. Tudo é para Ti. Tudo é para Ti, Senhor. Fala conosco agora através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Amém. Que bom que você veio hoje. Amém. Que bom que você veio prestar um culto a Deus. Glória a Deus. Você escolheu estar aqui. Você poderia estar em tantos lugares, não é mesmo? Temos tantas oportunidades por aí. Mas você venceu. Você veio adorar ao Pai. Você veio glorificar aquele que tem todo o poder. O nosso Deus. Aleluia. Eu queria hoje começar, porque domingo que vem nós vamos fazer a segunda parte dessa mensagem. Eu queria falar com você hoje sobre Páscoa. Domingo que vem é domingo de Páscoa. Então eu queria falar sobre isso hoje. Páscoa é ressurreição. Você pode falar isso comigo? Páscoa é ressurreição. Aí queria que você falasse também comigo. Páscoa não é chocolate. Ovo de Páscoa. Coelhinho. Nada disso. Amém? Você sabia disso? Glória a Deus. Eu queria ler um texto com você, mas eu gosto de chocolate. Lucas 24, versículos 5 e 6. Queria ler um texto com você, esse texto 24, Lucas 24, versículos 5 e 6. Amém? Paga para mim, por favor. Eu queria que nós lêssemos juntos esse texto. Vamos ler juntos? Amém? Vamos lá. Amedrontadas, As mulheres baixaram o rosto ao chão, e os homens se disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. lembre-se que ele existe, Quando ainda estava com vocês na Galileia. Amém? Glória a Deus. Pode acender. Obrigado, Elvis. Amém. Então o que eu queria falar com você hoje é isso. A Páscoa para nós cristãos, ela tem um significado muito grande, muito importante, muito especial. E eu estava pensando hoje, eu estava até brincando com o pessoal ali atrás, quando nós estávamos orando pelo culto. Eu brinquei com o pessoal, eu falei assim: conseguiram fazer até o coelho botar ovo. É difícil, né? Mas conseguiram. Conseguiram fazer o coelho botar ovo. E mais, ovo de chocolate. E eu fiquei pensando, por que aconteceu isso? Sendo que a Páscoa, para nós cristãos, é algo que simboliza e traz à memória a ressurreição do nosso Senhor. Amém. Eu queria passar para você algumas ideias. Existem muitas ideias, e dentre muitas que eu li, algumas que fazem algum sentido eu vou passar para você, porque tem umas que são absurdas. Uma que é absurda, por exemplo, é que, segundo as lendas, superstições, fala que o primeiro animal que viu Jesus quando ressuscitou foi um coelho. Então, eles começaram a associar o coelho à Páscoa. Mas eu queria que a gente tivesse algumas ideias
sobre o que pensam da Páscoa e o que é a Páscoa. Então, a Páscoa, ela teve a sua origem aproximadamente há 4.000 anos, quando o povo de Israel, quando você lê isso, lá em Gênesis, capítulos 8, 9, 10, 11, 12, lá conta a história da saída do povo de Deus, do povo de Israel do Egito. E quando eles saíram, em meio a uma série de pragas que Deus, isso está na Bíblia, que Deus lançou sobre o Egito para que eles pudessem sair. A última praga foi a praga que Deus lançou sobre o Egito, a praga dos primogênitos. E o que aconteceu é que Deus falou assim: olha, eu vou matar todo o primeiro filho de cada família dos egípcios, para que eles saibam que eu sou Deus. E aí ele falou: bom, o meu povo só terá uma forma de também não ser destruído. Vocês vão passar nos batentes das portas sangue. E quando o anjo for destruir aquelas casas e ele ver o sangue nos batentes das portas, ele pulará, ele passará por sobre esta casa. É por isso que em hebraico, Páscoa é passage, que significa passar por sobre, passar sobre. Então essa é a história que está na palavra de Deus. E eu vou voltar a ela daqui a um tempinho, mais detalhadamente. Mas por que as pessoas começaram a desvirtuar as coisas, até chegar no chocolate, no ovo de chocolate que o coelhinho dá, que o coelhinho bota, né? Coelhinho bota. Como chegou? Bom, vamos lá. Na Idade Média, na Europa, antes de Cristo, existia um costume na primavera, no final do inverno e no início da primavera, existia um costume entre os povos de dar ovos de galinha, para comemorar o final do inverno e o início da primavera. Então eles tinham esse costume. E as pessoas trocavam ovos no final do inverno e no início da primavera, isso na Europa. Quando a Páscoa cristã começou a ser comemorada, esses ritos aqui de ovos, de dar ovos, isso começou a ser integrado, se integrou à cultura cristã. Eles integraram essa cultura que não era cristã na cultura cristã, na Semana Santa. Então os cristãos aprimoraram isso, eles começaram a ver o ovo como um símbolo da ressurreição de Jesus. Eu não sei onde eles viam, mas eles conseguiam ver isso. O ovo como um símbolo da ressurreição de Jesus. E logo então, eles começaram a pintar, são criativos, né? As pessoas são criativas, né? Então começaram a pintar as cascas dos ovos, né? E dar de presente umas para as outras, simbolizando para eles ali naquele tempo a ressurreição de Jesus. E por volta do século XVIII, confeiteiros franceses decidem pegar ovos de galinha e colocar chocolate dentro dos ovos. Então eles comemoravam a Páscoa
dessa forma. Então, o ovo de chocolate, a história mais plausível é essa. Tá bom? E o coelho? E o coelho? O coelho, os coelhos, eles foram associados a essa cultura toda aí que a gente vê, pelo fato de serem os primeiros animais a saírem das tocas após o inverno. Por isso. Então, por isso que as pessoas dão ovo de Páscoa, de chocolate, para as pessoas. Amém? Mas eu queria falar para você a origem verdadeira, a história verdadeira da Páscoa. Quando os judeus eram escravos, eles habitaram no Egito, eram escravos dos egípcios, e Deus havia prometido para eles que eles seriam uma nação livre. Então Deus, ele começa a fazer com que o plano que ele tinha para libertar o seu povo através de Moisés se concretizasse. Aí, como eu falei, a questão das pragas. Aí, quando chega nessa última praga dos primogênitos, as pessoas, para não morrerem, o sangue de um cordeiro era aspergido nos batentes da porta. Então, as pessoas que estivessem sob a proteção daquele sangue que foi colocado ali não morreriam. Isso tudo era uma preparação para a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Na verdade, isso era uma prefiguração do sacrifício que Jesus faria na cruz do Calvário. Deus estava simbolizando naquele ato, a morte de Jesus na cruz do Calvário. João Batista, quando ele viu Jesus, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, quando ele morre na cruz, é como se o sangue da cruz que ele aspergiu na cruz fosse aspergido sobre você, sobre o seu sangue, sobre a sua vida. Então, quando você aceita Jesus, na verdade, você está protegido sob o sangue de Jesus Cristo que foi aspergido na cruz do Calvário. Olha o que fala aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Fala assim: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Amém? Então Jesus é crucificado, e nesse texto que nós lemos, Jesus é crucificado naquele primeiro texto. Ele fica morto durante 3 dias, e no terceiro dia então as mulheres vão lá ver o corpo de Jesus. E quando elas vão lá ver, acontece isso que nós lemos aqui em Lucas 24, versículo 6. Fala assim: e agora, depois de 3 dias, algumas mulheres vão ao sepulcro e ele não está lá. 2 anjos dizem: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E esse mesmo Jesus que ressuscitou proporcionou outras ressurreições. Esse Jesus que ressuscitou dos mortos, que é o seu Salvador, com a sua ressurreição, ele traz
condições para que outras ressurreições aconteçam. Ressurreições físicas. Eu queria começar a falar com você. Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53, fala assim. Aqui está falando da morte de Jesus. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Pessoa, que situação? Pessoas que estavam mortas nos sepulcros, pelo poder que ressuscitou Jesus, esses corpos também foram ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, ressuscitou aqueles corpos. A ressurreição de Jesus proporcionou condições para que outros corpos também ressuscitassem. Houve outras ressurreições na Bíblia. Lucas capítulo 7, de 11 a 12, conta a história da ressurreição da viúva de Naim, do filho da viúva de Naim. Lucas 7, de 11 a 17, eu não vou ler o texto, mas você conhece a história. Jesus estava chegando na cidade de Naim, e ia saindo um velório, onde no caixão lá estava o filho de uma viúva. Então a Bíblia fala que Jesus toca naquele caixão, e a Bíblia fala que aquele moço que estava morto ressuscitou. Amém. O seu Mestre Jesus, ele é poderoso para ressuscitar. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. O poder da vida está em Jesus. Amém. O poder de transformar situações está em Jesus. Jesus pode mudar todas as coisas. Uma outra situação que houve ressurreição está lá em Marcos, no capítulo 5, do versículo 35 ao 43. A história é da filha de Jairo. Jairo era um líder da sinagoga, um chefe de sinagoga, era um homem religioso, e a Bíblia fala que a filha dele morreu. E aí chegaram perto de Jesus e falaram: olha, a filha desse homem morreu. Então as pessoas começaram a falar para Jesus assim: ó, Jesus, não se incomode mais com isso, Jesus, não se preocupe mais com isso, ela já morreu. Aí Jesus olha para aquele homem, para aquelas pessoas que estão falando isso, e fala assim: crê somente. Amém. Crê somente. Você pode falar isso? Crê somente. Amém. E a Bíblia diz que quando aqueles homens voltaram para casa, quando eles chegaram e eles viram aquela situação, Jesus vai com eles até a casa, entra lá, chega, vê as pessoas no velório fazendo aqueles cânticos fúnebres, cantando. Jesus chega lá e entra e leva com eles Pedro, Tiago e João, entra naquele lugar, e as pessoas vêm olhar para ele, falar com ele, e ele fala para eles assim: ela não está morta, ela está dormindo. E aí os homens começam a rir dele, os fariseus, os religiosos,
começam a rir de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus fala para ela assim: menina, que em aramaico é Talita cumi, menina, levante-se. Menina, levante-se. E a Bíblia diz que o poder que estava em Cristo, que é o Espírito de Deus, fez com que aquela menina ressuscitasse. Esse mesmo poder que estava em Cristo tem poder para ressuscitar. Glória a Deus. Ressuscitar fisicamente, ressuscitar situações, ressuscitar a sua vida, ressuscitar planos perdidos, ressuscitar. Esse mesmo Espírito que estava em Cristo tem poder hoje para ressuscitar. Uma outra situação, que também houve ressurreição, que é mais conhecida, eu creio, de vocês. Lázaro, capítulo 11 de João, narra a história de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus. Segundo alguns estudiosos, eles acreditam que quando a Bíblia fala daquele discípulo, eu sei que o convencional é pensar que era João, o discípulo amado. Mas muitos estudiosos entendem que o discípulo amado de Jesus era Lázaro. Esse discípulo amado de Jesus morreu, Lázaro. Lázaro morre. Então Jesus chega perto do lugar onde ele já está sepultado, já está com as ataduras, já está dentro do sepulcro, humanamente já tinha tudo acabado, não tinha mais o que fazer. Jesus fala: Lázaro, sai para fora. O poder que estava na vida de Jesus fez com que aquele defunto que estava dentro do sepulcro saísse. Glória a Deus. Aleluia. O poder da ressurreição estava em Jesus, está em Jesus, e esse mesmo Jesus está hoje aqui, tem poder aqui para fazer o que ele fazia naquele tempo. Isso são ressurreições físicas. Eu poderia falar de outras relatadas na Bíblia, mas eu queria falar de outras ressurreições que Jesus tem poder para fazer. Por exemplo, eu queria falar da ressurreição que Jesus fez em uma mulher, que não se sabe o nome dela. Isso está relatado lá em João, no capítulo 8, do versículo 3 ao versículo 11. Esse eu gostaria que nós lêssemos. João 8, de 3 a 11. Fala assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o viram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno.
agora vá e abandone a sua vida de pecado. Imagine essa mulher, o estado que ela estava, estado de humilhação, abaixada, em pé, as pessoas ao redor, com pedras na mão para atirar, falando que ela era uma pecadora, humilhada ali. Então, com essa atitude, Jesus restitui a dignidade dessa mulher. Imagine essa mulher, o medo que ela estava, cabisbaixa, sem saber como agir, sem saber como se mexer, ali diante daqueles homens furiosos. Com essa atitude, Jesus restitui coragem para aquela mulher, agora que estava antes cabisbaixa, agora levanta a sua cabeça e continua a sua vida. Imagine a tristeza dessa mulher, sabendo que estava condenada à morte, talvez pensando nos seus familiares, talvez pensando nas pessoas que ela amava. Imagine a tristeza que ela estava. Com essa atitude, Jesus restitui alegria para essa mulher. Então ela continua a sua vida. Então eu quero te falar que a ressurreição de Jesus também traz outros tipos de ressurreições. Jesus, no caso dessa mulher, ressuscita a esperança na vida dessa mulher. E fala para ela: olha, agora é possível recomeçar, é possível continuar. Não importa o que essas pessoas estavam te acusando, não importa como as pessoas estavam te olhando, agora você tem mais uma chance. Eu dou oportunidade para você continuar. Agora vá e abandone sua vida de pecado. A ressurreição de Jesus também alcançou um homem chamado Mateus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 12. Mateus 9, de 9 a 12, conta a história de Mateus, que é o escritor desse evangelho que nós estamos lendo. Mateus 9, de 9 a 12, fala assim: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Vamos pensar um pouquinho nesse homem aqui, Mateus. Mateus era um fiscal da fazenda desse tempo. Ele pegava os impostos do seu povo e levava para os romanos. Então ele era tido como traidor, ele era detestado pelos seus compatriotas. Quando ele estava passando em uma calçada, os seus compatriotas iam para o outro lado, para outra calçada. Não queriam estar perto dele. Ele era uma pessoa discriminada. Era uma pessoa que não tinha alegria de estar próximo às pessoas. Era uma pessoa
que era odiada. Mas a Bíblia fala que quando Jesus o encontra, Jesus era judeu, Jesus não muda de calçada, Jesus não muda de lugar, Jesus não mudou de direção. Fala que Jesus lhe dirige a palavra, e ainda mais do que conversar com ele, ele faz um convite para aquele homem. Fala assim: ó, você não quer fazer parte do meu grupo? Você não quer andar comigo? Você não quer caminhar comigo? Você que não quer viver junto comigo onde eu estou? A Bíblia fala que Mateus se levanta e o segue. Eu não sei a história que você tem, mas o que eu quero dizer para você que está aqui hoje, eu quero dizer para você que Jesus quer você como você está. Amém. Não quer dizer que você vai ficar como está, mas quer dizer que Ele quer conversar com você. Ele está te chamando para fazer parte do grupo dele, como Ele fez com Mateus. Está falando para você: venha e me segue. E a Bíblia fala que Mateus se levanta e segue a Jesus. Jesus ressuscita a autoestima de Mateus. E Ele quer fazer isso com você. Ele não quer que você permaneça do jeito que você veio aqui. Ele não quer que você fique do jeito que você pensa que você é. Ele não quer que você se veja como os outros te veem. Ele quer que você confie nele e saiba que Ele pode fazer uma mudança na sua vida. Ele pode ressuscitar você. Ele pode transformar essa situação. Uma outra situação que a ressurreição alcançou está lá em João, no capítulo 3. Quando Jesus se encontra com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem rico. Ele fazia parte da elite religiosa de Jerusalém. Ele conhecia tudo da lei. Só que ele não tinha vida dentro dele. O conhecimento que ele tinha não trazia o que ele precisava. Então aqui nesse texto, você já conhece, fala que Nicodemos vai à noite conversar com Jesus. E às vezes a gente fala assim: poxa, conversar à noite com Jesus. Tem gente que pensa: será que ele tinha vergonha? Será que ele tinha vergonha? Não. Nicodemos tinha algumas dúvidas, talvez como você e eu, algumas dúvidas em sua vida, algumas coisas que ele não sabia direito como Deus agia e como Deus fazia. Nicodemos tinha essas dúvidas. Um outro ponto é que Nicodemos tinha receio. Receio do quê? Ele tinha receio dos fariseus, porque os fariseus eram inimigos de Jesus, e se o vissem junto com Jesus, com certeza iriam condená-lo também, poderiam até matá-lo. E também Nicodemos tinha receio dos discípulos de Jesus, porque eles poderiam pensar: o que esse homem está fazendo aqui no nosso meio? Esse homem está junto com os fariseus, esse homem nos persegue, o que ele está fazendo aqui? Então Nicodemos marca um encontro
pessoal com Jesus. Um encontro que ninguém vê. Um encontro que ninguém sabia. Um encontro que só quem sabia era Nicodemos e Jesus. Hoje você pode marcar esse encontro entre você e Jesus. Ninguém precisa saber. Amém. Ninguém precisa tomar conhecimento disso. Você pode chegar hoje, assim como Nicodemos chegou diante de Jesus, e expor as suas dúvidas. Amém. Expor aquilo que está dentro do coração. Embora Nicodemos fosse um fariseu, e hoje a gente usa esse termo, né? Você é um fariseu, não usa esse termo? Fariseu, mas fariseu aqui não tem essa conotação. Os fariseus era uma parte da elite dos religiosos da época, e eles pensavam que tinham o controle da religião nas mãos. Só que eles falavam para as pessoas: olha, você tem que cumprir a lei, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Só que era impossível não fazer. E eles mesmos faziam. Então, os fariseus eram tidos como hipócritas. E hoje a gente fala assim: você é um hipócrita, você está falando, você é um falso. Mas o termo grego para hipócrita significa ator, significa aquele que representa, significa aquele que demonstra algo, que está lá no palco, atuando um papel de um personagem, e quando ele sai dali, ele se torna a própria pessoa que ele é. Então Nicodemos, embora fosse um fariseu, embora fosse um representante, porque ele não conseguia viver a lei que ele ordenava que as pessoas vivessem, Jesus conhecia o coração de Nicodemos. E eu quero dizer para você que talvez você esteja representando um papel na sua família, na sua sociedade, não sei. Eu quero te dizer que Jesus conhece o seu coração. E assim como Jesus conversou com Nicodemos, assim como Jesus, no meio da noite, abriu a porta para aquele homem entrar e conversar na sua sala com ele, eu quero te dizer que Jesus também quer abrir espaço para conversar com você. Jesus quer conversar com você. E aí Jesus começa a conversar com Nicodemos. Jesus sabia a sua boa intenção de cumprir os mandamentos, embora não conseguisse. Jesus sabia o desejo dele de fazer as coisas certas, embora não conseguisse fazer. E não é assim. Não é assim mesmo. Às vezes a gente não quer pecar, mas a gente peca. A gente não quer fazer algo, mas a gente faz. Eu quero dizer para você que Jesus conhece o seu coração, sabe das suas intenções. Aí Jesus, conhecendo essas intenções de Nicodemos, Jesus fala lá em João capítulo 3, versículo 3, Jesus fala para Nicodemos assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não adianta fazer coisas, não adianta fazer promessas, não adianta fazer campanhas,
Não adianta querer comprar a salvação. Só pode ver o reino de Deus se você nascer de novo. É isso que Jesus fala para Nicodemos. Amém. E aí Nicodemos não entende. E aí no versículo 5, Jesus fala assim, João capítulo 3, versículo 5: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Água, um nascimento natural que você teve. Espírito, um nascimento sobrenatural que você pode ter. Amém. É isso. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então essas ressurreições que aconteceram através do poder da ressurreição que estava em Cristo, elas podem acontecer em você. Amém. E eu queria perguntar hoje aqui, nessa noite, quando nós estamos falando de Páscoa e de ressurreição, eu queria perguntar para você aqui hoje, se você não quer deixar Jesus fazer esse milagre de ressurreição em você. O que você tem que fazer? Você tem que entregar a sua vida a Jesus. Você tem que falar: Jesus, eu saio do controle do meu ser, eu saio do controle da minha vida, e eu abro espaço para que você se torne o meu Senhor, seja aquele que dirija a minha vida e controle todo o meu ser. Então hoje você pode deixar esse milagre da ressurreição acontecer na sua vida. Como você pode fazer isso? Abrindo agora e falando: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu queria perguntar isso para você. Não se preocupe com as pessoas que estão perto de você. Não se preocupe com as pessoas que estão ao lado de você. Eu queria perguntar: você quer deixar Amém. esse milagre da ressurreição acontecer com você hoje? Então, eu queria que você desse um sinal, eu vou orar com você. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Eu queria que você ficasse em pé onde você está. Nós vamos orar com você. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Eu vou orar por você que hoje está entregando sua vida a Jesus. Amém. Milagre da ressurreição Amém. pode acontecer em você hoje, agora. Feche seus olhos. Pai querido, nessa noite, Senhor, eu oro por essas pessoas que se colocaram em pé e que estão entregando suas vidas a Jesus. Pai querido, que o poder que ressuscitou Jesus esteja ressuscitando agora o espírito dessas pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está em pé agora, eu queria que você falasse isso comigo. Fale assim: Senhor, nesta noite eu decido me entregar a Ti como meu Senhor e como meu Salvador. Eu entrego o
controle da minha vida ao teu Espírito. E eu declaro nesta hora que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar. Domingo que vem eu vou falar sobre um outro aspecto da ressurreição de Jesus. No próximo domingo eu vou falar da nossa ressurreição. A Bíblia fala que nós morremos e ressuscitamos. Romanos 10, 9 fala assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E o outro texto, que é o que nós vamos comentar domingo que vem, Efésios 2, de 1 a 6. É dessa ressurreição que eu vou falar. Efésios 2, de 1 a 6, fala assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos todos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É dessa ressurreição que eu vou falar domingo que vem. Amém? Glória a Deus. Pastor de Cláudio. Amém.